Hoje, 27 de agosto, uma segunda-feira, uma vitória, alegria pela vitória, mas, por outro lado, a tristeza de não ter conseguido manter a sua situação de campeão da segunda divisão. Mas, fazendo uma análise mais lógica, o Marcílio Dias não perdeu o título jogando em casa. O Marcílio Dias perdeu o título da maneira que jogou em Blumenau no primeiro jogo contra o Metropolitano. Tomou 3-0 e aí teria que repetir o resultado aqui em Itajaí. O Vaguinho tentou, no desespero do segundo tempo, fez algumas alterações que deram resultado, e tivemos aí um bom público na tarde de ontem, uma tarde agradável, e o Marcílio Dias, por pouco, muito pouco mesmo, não consegue conquistar o título, fazendo 3-0 na equipe do Metropolitano. 2-0 foi o que o Marcílio Dias conseguiu. O Ingo, essa vitória deu o brilho que você esperava ou você queria o brilho da vitória com a taça na mão? Boa tarde, Eladio, pessoal da Univale. Realmente seria bem melhor com a taça na mão. Mas, por outro lado, a vitória é sempre importante aqui dentro do Hercílio Luz, porque acabou de vez no jogo contra o Fluminense, neste jogo contra o Metropolitano, que a casa cheia assusta o jogador. O Marcílio Dias teve 2 jogos aí contra o Fluminense e o Metropolitano, estádio praticamente lotado, renda superior a 3.000 pessoas, então o Marcílio Dias fez um ótimo resultado. Eu concordo com a tua opinião, que realmente o resultado lá na cidade de Blumenau deu a condição para que o Metropolitano conseguisse vir mais confortavelmente à cidade de Itajaí, mas eu acho que a maior conquista do Marcílio Dias ficou em torno da credibilidade do torcedor, do empresariado e, é claro, os jogadores ali que vestiram e souberam honrar a camisa do Marcílio Dias. Então, mérito para a equipe do Metropolitano, que, na minha opinião, foi uma equipe que jogou dentro do regulamento da competição, conseguiu ser campeão, e foi um campeonato que os números não mostraram o melhor. O melhor em números ficou em primeiro lugar o Marcílio Dias, com 43 pontos no geral, o Camboriú em segundo lugar com 39 pontos e o Metropolitano 35 pontos no geral. Então, os números não mostraram quem foi o melhor, mas o melhor, pelo regulamento e campeão, foi a equipe do Metropolitano. Ô Igor, nós vamos passar aqui os melhores momentos desse jogo, e teve um fato pitoresco que eu não tinha visto ainda na minha vida. Nós estamos aí com as imagens já lá do estádio Doutor Silvio. Esse é o momento da agora. O Marcílio Dias e o trio e os árbitros perfilados para o hino nacional e o hino do estado, e o Metropolitano não compareceu. Mas vamos aí, esse aí é o primeiro momento da equipe do Metropolitano. O Metropolitano, no início do jogo, ele já mostrou algumas opções, como o próprio William, aí mais um lance da equipe do Marcílio Dias. Realmente a equipe do Metropolitano conseguiu encaixar a marcação no primeiro tempo e dificultou muito a equipe do Marcílio Dias. Aí foi assinalado um impedimento. E esse fato da arbitragem, chamar para o hino nacional sem a presença do adversário? Realmente, a logística do Metropolitano não funcionou na tarde de ontem. Eles chegaram praticamente em cima do horário do jogo e aí acabou atrapalhando toda a logística. A equipe fez o aquecimento normal, mas na hora do hino nacional estava sendo dada a preeleição do técnico Mabilia no vestiário e ele optou pela preeleição e não pelo hino. Então, somente no final do hino é que a equipe do Metropolitano veio e se perfilou praticamente para cumprimentar os jogadores do Marcílio Dias, que aí realmente, caso não cumprimentasse a equipe do Marcílio Dias, aí faltaria, vamos dizer, com a ética para o início do jogo. Aí o primeiro gol do Marcílio Dias, Schwenk bateu, o goleirão Igor defendeu e o Sabiá no rebote abriu o marcador e começou aí a dar esperanças. Olha, uma grande defesa do goleiro Igor, fez que diz o espacato, e o Sabiá no rebote fez o primeiro gol. Torcida novamente lotando as dependências lá da Descoberta, como diz aqui na região nossa, popular Esquenta Galho, né? Então, galera ali, muita gente ali. E aí, novamente, a bola cruza a área da equipe do Metropolitano, leva perigo a... No segundo tempo só deu o Marcílio, né?
O segundo tempo o Marcílio foi soberano na... Esse é o gol do Schwenk? O gol do Schwenk, ele escorou de cabeça e colocou. Nesse momento, a torcida do Metropolitano, que cantava muito no estádio ali, Hercílio Luz, a torcida do Metropolitano ficou calada e assustada que realmente, nesse momento, estava entrando água no chope dos alemãos lá de Blumenau, lá do Metropolitano. Ficaram muito assustados com o segundo gol do Marcílio Dias e por muito, mas muito pouco, o Marcílio não fez o terceiro gol na tarde de ontem. Olha a bola. Esse aí, ó. Passou os dois, tanto o Schwenk quanto o Sabiá passaram. Aí foi uma boa saída do goleiro do Marcílio, evitando o gol. Aí a bola tocou na mão do goleiro e bateu na trave. Mais uma tentativa. Ontem eu me arrisco a dizer que o melhor jogador em campo ontem do Marcílio Dias foi o goleiro Christopher. Ele fez excelentes defesas que resultaram no resultado de 2-0, dando a oportunidade até do terceiro gol. Aí o Marcílio reclama uma falta, uma bola na mão e realmente tu vê que o jogador subiu, mas já subiu com o braço levantado. Mas em termos de arbitragem, Eladio, achei que foi uma arbitragem tranquila, uma arbitragem correta. É claro que existem lances duvidosos em todos os jogos, né? Mas a arbitragem do Diego da Costa Cidral já foi o melhor árbitro da Série B. Hoje à noite deve ter as entregas das premiações lá na federação. E esse último lance ali que nós reprisamos ali é o lance do Bandeira. Né? Eu estava do lado de cada arquibancada, então eu não tive a nitidez. Quem tinha que fazer a confirmação ou não daquele lance que a bola bateu ou não no braço do zagueiro, seria o próprio Bandeira, até porque o árbitro também estava numa condição de muita gente na frente dele. No momento que subiu ali, se eu não me engano, o Elton ali, ele correu um sério risco. Ele subiu realmente, levantou a mão, ele tocou com o braço na bola, só que a arbitragem do Cidral optou por marcar falta em cima do Elton, do zagueiro, mas foi um risco muito grande ali ele ter levantado o braço e tocado com a mão na bola naquele momento ali que estava 2-0 para a equipe do Marcílio Dias. O Vaguinho, ele tem, todo treinador tem a sua maneira de trabalhar e também as suas manias. O Vaguinho, desde que assumiu o Marcílio Dias, ele sempre coloca o Schwenk e deixa o Sabiá no banco, para depois entrar ou o Schwenk no lugar, o Sabiá no lugar do Schwenk, ou o Sabiá entrar para jogar ao lado do Schwenk. E nesse jogo de ontem, no segundo tempo, o Marcílio Dias, ele foi para cima, desordenado, totalmente desordenado, a bola chegava na defesa, voltava para dentro da área. Ali o Sabiá foi um jogador de grande utilidade, porque ele antecipava e tocava a bola, dava aquela penteadinha e deixava aquele alvoroço na defesa do Metropolitano. E o Metropolitano foi sentindo o peso do jogo. Eu acho que o Vaguinho demorou demais para mexer no seu time, ou até ele poderia ter entrado com um time muito mais ofensivo. Talvez esse grupo que terminou o jogo poderia ter entrado. Eu não gostei do Andrei Alba, que estava jogando com o número 5, um jogador que não rendeu para a equipe do Marcílio. Ele já poderia ter, no início do jogo, ali 10, 15 minutos, ele já poderia ter feito a alteração que ele fez, acabou fazendo. Ele criou uma situação com o Juliano ali no meio de campo, jogando com um pouco mais de objetividade. O Marcílio se tornou outro time do que ele entrou. Eu acho que o Vaguinho esperou demais, ele acreditou demais no grupo inicial, no titular inicial. A diferença foi muito grande do primeiro para o segundo tempo. Quando ele fez a alteração que o Rogério sentiu e ele colocou o Vitor Lindeberg ali, o lateral conseguiu subir e dar apoio ao ataque. E aí ele arriscou realmente tudo, que ele colocou 3 centroavantes no jogo. Ele colocou o Levac, o Schwenk, que já estava no jogo, e o Sabiá. Então ele ficou com o Levac, Schwenk e Sabiá, 3 centroavantes na equipe, onde a equipe, no segundo tempo, pressionou muito, muito diferente do primeiro tempo. No primeiro tempo nós tivemos um chute muito bom do Feitosa, que o Igor fez uma excelente defesa de mão trocada, e tivemos uma bola do Schwenk que ele virou e chutou no travessão. Então, praticamente foi o que o Marcílio fez no primeiro tempo. Deveria já ter esse tipo de comportamento do segundo tempo, no primeiro tempo, porque deveria, no primeiro tempo, no mínimo, ter marcado um gol que iria facilitar muito a conquista do título no segundo tempo. É que o Metropolitano, o Vaguinho veio pelo resultado, e inclusive esse fato inédito para mim,
de seu time não entrar em campo para o hino nacional, para o hino do Estado, a solenidade oficial da competição, ele já quis enervar o time do Marcílio. Ele usou de toda a estratégia, inclusive no jogo. O Metropolitano não jogou para levar a vantagem, não. Ele jogou com o regulamento. Ele sabia que podia tomar o máximo de 2, tomou 2 e quase que toma o terceiro. O Marcílio teve a condição no segundo tempo, pelo volume de jogo que aplicou e pela maneira com que o Metropolitano jogou, o Marcílio podia ter vencido o jogo. Agora, os jogadores do Marcílio Dias, me perdoem, eles jogam divorciados, não é um coletivo. Inclusive, esse menino Vitor, que entrou no lateral esquerdo, ele teve várias oportunidades pelo lado esquerdo e ninguém metia a bola para ele. Aí teve um momento em que teve uma falta e o Levac pegou a bola, botou na coisa e bateu para ele, mas ele não conversou com ele. Ele, quando foi olhar, a bola já estava lá, aí o zagueiro veio e tirou a bola. Era uma jogada para ele ir na linha de fundo, tem que ficar esperto. Então faltou muito para o Marcílio Dias para ser o grande campeão dessa segunda divisão. O Marcílio Dias, agora fica a expectativa, né, Eladio? O Marcílio Dias agora depende do que do técnico vai conversar e acertar com a diretoria. É claro que o Vaguinho, eu não acredito em termos financeiros, é sempre bom, mas pelo que o Vaguinho abraçou a cidade de Itajaí, o torcedor, e gostou do clube, acredito que o Vaguinho agora, conforme ele conversar com a diretoria, ele conseguir trazer jogadores que ele acredita que serão importantes para a Copa Santa Catarina, vai ser o acerto dele com a diretoria. Caso ele não consiga conversar dessa forma com a diretoria, acredito que ele não deva ficar. Bom, nós vamos ao intervalo e na sequência nós vamos voltar ainda a falar sobre esse assunto e principalmente a montagem da equipe para a Copa Santa Catarina, já com uma visão para o campeonato de 2019. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e nesse segundo bloco nós temos o apoio de Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, palco do encerramento do Campeonato Catarinense de 2018. Ô Ingo, você falava com relação ao técnico Vaguinho, se ele fica ou não fica, e sobre o elenco do Marcílio Dias. Eu confesso que o elenco do Marcílio Dias requer trabalho, treinamento e uma especialização para que eles possam jogar em conjunto. O Marcílio Dias é carente nesse sentido e o treinador é o único responsável por isso. Ontem se falou muito agora sobre a equipe do Marcílio Dias, o futuro, porque tudo muda, né? Série B é uma coisa, a Copa Santa Catarina é um degrau acima e a Série A do Campeonato Catarinense é o carro principal do Marcílio Dias. Então, tem que se pensar diferente. Ontem, ouvindo o presidente Lucas, ele deu a informação que 90% da equipe está com o contrato até o final do ano, mas é claro, como eu disse agora há pouco, a Copa Santa Catarina ela é um nível superior à Série B do Campeonato Catarinense. Tanto é que participam Figueirense, Joinville, Tubarão, Brusque, Hercílio Luz. Então, são equipes consideradas e neste momento aí o Marcílio tem que jogar e manter o nível que vem junto ao torcedor. Então, acredito que precisa muito reformular o elenco do Marcílio Dias, principalmente nas principais posições, que são um atacante, o Schwenk veio para suprir uma necessidade e hoje ele é titular, então o Schwenk não veio com essa função de ser titular, acabou sendo pela necessidade, precisamos de um atacante, precisamos de um camisa número 10, raiz, aquele camisa 10 que vista a faixa de capitão e comande o coração da equipe, que é o meio-campo ali. Não temos um camisa 10 que faça isso. Precisamos de mais um goleiro, que é claro que o Christopher foi bem, mas precisamos de um goleiro mais experiente para o futuro. E é claro, aí vão outras posições, um lateral esquerdo e tal, mas precisamos agregar mais jogadores para a Copa Santa Catarina, se quiser a equipe do Marcílio Dias conquistar essa vaga da Copa do Brasil.
Com certeza amanhã nós vamos falar muito mais a respeito da formação do Marcílio Dias para a Copa Santa Catarina, que começa já daqui 2 semanas, no dia 16 de setembro, já tem jogo do Marcílio Dias, e se não me engano o Marcílio Dias estreia em casa. Mas nós vamos conversar isso amanhã, provavelmente sobre a Copa Santa Catarina, sobre a formação da equipe do Marcílio. Mas vamos primeiro à tabela e saber do comportamento dos nossos times. Chapecoense tomou 3 do Vasco. Vamos dar uma olhadinha na tabela? No Campeonato Brasileiro da Série B, na sexta-feira, o Figueirense empatou com o Brasil de Pelotas, não foi um bom resultado do Figueirense. O Coritiba acabou perdendo para o Oeste por 2-0 e o Atlético Goianiense venceu o CRB por 1-0. No sábado, tivemos Ponte Preta 0, Guarani 0, vitória excelente do Avaí fora de casa, 1-0 em cima do São Bento. Vila Nova 3, Goiás 0, CSA 3, Criciúma 0, péssimo resultado para a equipe do Criciúma. Paysandu 0, Sampaio Correia 1, Fortaleza 2, Londrina 1, Juventude 0, Boa Esporte 0. No Campeonato Brasileiro da Série A, 21ª rodada, iniciou no sábado com Santos 2-0 no Bahia. Atlético Paranaense, que está crescendo na competição, meteu 2-1 na equipe do Grêmio. Corinthians 1-0 apertadinho em cima da equipe do Paraná. Cruzeiro 2-1 no Fluminense. E o Botafogo venceu o Sport por 2-0. No domingo tivemos aí a vitória de São Paulo, mantendo a liderança da competição, da Série A, 1-0 em cima do Ceará. Sofridinho também. América Mineiro 2, Flamengo 2. Esse péssimo resultado para a equipe do Flamengo. Vitória 1, Atlético Mineiro 0. Péssimo resultado para a equipe do Atlético Mineiro. Internacional 0, Palmeiras 0. E o Vasco da Gama acabou lavando a alma em cima da Chapecoense, metendo 3-1 na Chapecoense. E aqui em Itajaí, nós tivemos a grande final do Campeonato Catarinense da segunda divisão. Marcílio Dias venceu o Metropolitano por 2-0, mas não venceu. Como diz o meu amigo James, o nosso cameraman, ele diz o seguinte: faltou a cerejinha do bolo, que é realmente meter a mão na taça. Venceu, mas não venceu. Venceu, mas não venceu. Exatamente. É isso que eu falei no início do programa, pelos números que o Marcílio Dias foi soberano em todos os números ali, mostrou por que foi merecedor do acesso, mas é o que a gente falou, venceu, mas não venceu, e a equipe do Metropolitano conseguiu pela primeira vez na sua história o seu primeiro título aí, e foi o título da Série B do Campeonato Catarinense. O Marcílio já teve por 3 vezes essa oportunidade de ser campeão da Série B do campeonato. Como diz o torcedor, não é muito bom ficar rotulando campeonatos de Série B. Não venceu, vida que segue aí, vamos buscar a Série A. Falando em Série B, na Série B do Campeonato Brasileiro, eu comentei aqui que não foi bom o resultado do Figueirense jogando em casa contra o Brasil de Pelotas. O Figueirense, ele tem 34 pontos, está na 8ª posição, só que o Figueirense não progride, ele não vai, ele empacou naquilo ali e 8º lugar não dá condições de subir. É incrível, né, Eladio? Porque as equipes da capital, tanto o Figueirense como o Avaí, elas não conseguem manter uma regularidade jogando dentro de casa. Parece que há um incômodo em jogar em casa frente ao seu torcedor. A gente viu a situação do Figueirense neste final de semana ali, praticamente aceitou o resultado de 1-1, foi um jogo assim, eu vi o segundo tempo, não muita pressão no segundo tempo em busca do resultado, praticamente é como se 1-1 fosse um bom resultado para a equipe do Figueirense, que pela tabela não foi um bom resultado. Já o Avaí foi aquela situação que a gente falou na sexta-feira, né? Esse Avaí faz coisa, né? Porque quando joga fora de casa, a tendência é um bom resultado. E foi o que aconteceu. O Avaí acabou jogando fora de casa e conquistou uma excelente vitória. Aqui nesse jogo do Avaí, eu estava vendo lá os melhores momentos desse jogo, e nos melhores momentos desse jogo aqui, o São Bento, que está lá na 17ª posição, na zona de rebaixamento, o São Bento acabou fazendo o primeiro gol, mas o árbitro anulou, alegando uma falta do atacante do zagueiro da equipe do Avaí, coisa que eu não vi falta naquele momento. A situação do gol do Avaí é que aquela pintura de gol, né? O gol de voleio, um golaço, e colocou aí o Avaí. Você não pode perder ponto para time que está na fase aí de baixo. O caso do Figueirense, que foi lá com o Brasil de Pelotas, que está ali junto com ele, não poderia ter empatado em casa. E o Avaí conseguiu uma bela vitória.
Exatamente, é isso que a gente vem conversando. Jogando em casa, ainda mais uma Série B, para quem quer subir para a Série A, tem que aproveitar aí essa fase agora, que é uma fase praticamente decisiva de conseguir pontos ali, principalmente jogando em casa. Mas E o Criciúma? o Criciúma... Criciúma que me perde para o CSA. Mas olha, aí já dá o CSA o segundo colocado. Quer dizer, tem muito mais qualidade do que o Criciúma. O Criciúma ali perde 3-0. E o Criciúma está aí na 14ª posição com 25 pontos, correndo risco de rebaixamento. O Criciúma novamente voltou a acender a luz vermelha ali para a equipe do Criciúma. A situação voltou a ser muito complicada do Criciúma na Série B do Campeonato Catarinense. E assim, as equipes do campeonato, as equipes catarinenses são como o Criciúma, a própria Chapecoense ontem com a derrota para a equipe do Vasco da Gama, praticamente ali acendeu a luz vermelha e ainda a situação da Chapecoense agora que pega o Palmeiras em casa. Você vê que é muito complicado o momento para a equipe da Chapecoense, ficaria muito, muito ruim para o cenário catarinense caso o Criciúma viesse a cair e a Chapecoense também viesse a cair. Com a própria vitória do Atlético Paranaense, a Chapecoense já tinha caído para a zona de rebaixamento. E aí foi lá e foi derrotado pela equipe do Vasco. Eu acho a situação da Chapecoense uma situação complicadíssima, porque você está indo já na fase de soma e de preparação para encerrar o campeonato, e você ficar, nesse momento, com 22 rodadas na zona de rebaixamento é complicado. A Chapecoense ontem fez um bom jogo contra o Vasco, eu pude assistir, só que no momento que a Chapecoense fez o gol aos 35 minutos, a Chapecoense fez o gol de empate, eu acho que aquele um ponto ali seria importantíssimo para a equipe da Chapecoense. Não, a equipe da Chapecoense continuou aberta, tentando a virada em cima do Vasco da Gama, jogando em casa no Rio de Janeiro. E aí, é claro que, na minha opinião, um ponto seria um excelente resultado. Continuou aberta, acabou tomando o segundo e, consequentemente, o terceiro, e ficou numa situação bem complicada. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do Ingo aqui nessa nossa programação e dizer que amanhã estaremos de volta e já falando nessa montagem do Marcílio Dias, quem é que vai ficar, quem é que não vai ficar, se o Vaguinho acerta, se o Vaguinho não acerta, e também falar um pouco mais da Copa Santa Catarina, que é a próxima competição que o Marcílio Dias vai enfrentar. Dia 16 de setembro, a bola rola de novo com a Copa Santa Catarina. Voltamos amanhã. Um abraço, tchau.